Falando sobre análise de processo, quando eu mostrei para vocês os capítulos do BPM CBOK, ele falou sobre N atividades, que é o desenho de processos, que é a análise de processos, que é o mapeamento de processos. Cada um desses capítulos corresponde a uma determinada atividade, em um determinado momento. Então, quando a gente fala em fazer uma análise de processos, significa que já existe um modelo desenhado e eu agora vou analisar esse modelo. Quando a gente viu modelagem de processos, não existia modelo as is. Não existia um modelo desenhado. O processo, ele acontece na empresa, mas não existe um desenho que possa ser utilizado para fins de análise. Quando a gente fala em análise, significa o desenho existe, está modelado e agora eu vou analisar esse desenho. Bom, conceito sobre análise de processo. Rapidamente, a gente tem que entender que analisar processo significa determinar, ou melhor, compreender como que o processo funciona, entender como ele funciona, analisar a eficiência e eficácia desse processo. Essa aula sobre análise de processos, ela explora exatamente isso, o propósito do que é esse conjunto de atividades. O que a gente olha dentro de um processo, o que a gente identifica dentro de um processo para conseguir extrair dali informações que norteiem a gente sobre o que a gente precisa prover de melhoria nesse processo. Alguns conceitos chaves. Por que se faz análise de processo? Primeiro, entendimento comum. Todas as pessoas precisam entender como esse processo funciona. Todas as pessoas da empresa? Não. Todas as pessoas envolvidas no processo, pessoas envolvidas na equipe de análise e melhoria de processo. Então, analisar o processo significa entender como que o processo funciona. Ele é um processo que tem que ser feito continuamente. Continuamente, tu fica revisando o processo dentro da empresa, vendo como é que ele está estabelecido, olhando o seu as-is e vendo se há ali oportunidades de melhoria dentro desse processo. E é óbvio que se eu tenho uma empresa que tem milhares de atividades espalhadas por N subprocessos divididos dentro da organização, eu não vou ficar atuando naquele processo que não é um processo-chave. Eu vou atuar nos processos primários, nos processos de alto valor, aqueles que geram entrega para o meu cliente. Bom, algumas coisas que a gente tem que analisar dentro de um processo nessa etapa e tentar identificar quando a gente está olhando uma modelagem. Tá? Primeira coisa que a gente tem que tentar identificar dentro de um processo modelado, quando a gente vai promover melhorias no processo, é as desconexões. São elas: se o processo tem objetivos de desempenho, se o projeto tem métricas, se o projeto tem metas a serem cumpridas. Se o processo não tem objetivos de desempenho, esse processo tem um gap. Ele existe dentro da empresa, mas ninguém sabe o que precisa atingir de resultados com esse processo. Falhas em interação com o cliente. Existe uma palavrinha no BPM, quando a gente fala em interação com o cliente, que é o momento da verdade. O momento da verdade é dentro do meu processo, onde eu tenho N atividades diferentes que são realizadas, quais atividades tocam o cliente. Então, vamos pensar no nosso processo de atendimento, no suporte. O primeiro contato com o cliente, o recebimento da demanda, da dúvida ou do problema que ele encontrou. Isso é o momento da verdade, é o momento que eu digo bom dia para o cliente, é o momento que eu recebo a informação, é o momento que eu passo um prazo de solução, é o momento que eu falo com ele. Quando eu peço um banco de dados para fazer uma simulação para o cliente, também é um momento de verdade. Quando eu entrego um patch de correção ou entrego uma solução proposta para uma dúvida que o meu cliente tem, isso tudo são momentos da verdade, são os momentos do processo em que eu encosto no cliente e falo com ele. Isso daqui tem que ser bem analisado, se eu estou tendo falhas nesse momento, porque é nesse momento que o cliente está vendo a empresa. Se a gente pegar dentro de um processo inúmeras caixinhas, uma das primeiras coisas que a gente tem que observar é em quais dessas caixinhas eu falo com o meu cliente, eu toco o meu cliente. Em quais dessas caixinhas são momentos de verdade. E ali eu tenho que identificar se há falhas nesse processo. É a imagem da empresa perante o cliente dentro do processo que é executado. Nós falamos sobre handoffs, é uma desconexão. Handoff, quando eu entrego uma atividade para outra pessoa fazer, aquilo fica numa fila e tem um tempo de espera até ser iniciada. Então esses handoffs também têm que ser analisados dentro do processo. Consigo reduzir handoffs? Momentos de verdade. Consigo melhorar o meu momento de verdade com capacitação ou até, em algumas situações, isso pode parecer meio estranho o que eu vou dizer, mas reduzir o momento de verdade.
Se a gente observar a área bancária, né, os bancos, eles reduziram o momento de verdade com o cliente drasticamente quando eles criaram os caixas eletrônicos e entregaram para o cliente o serviço de pegar o extrato, o serviço de efetuar o depósito, o serviço de realizar você mesmo o seu processo de transferência para outro e desoneraram tudo isso do caixa. Né? Eles reduziram os momentos de verdade. E eu não sei quanto a vocês, mas eu gosto de ir no caixa eletrônico, fazer o que eu preciso, ir embora e não ficar esperando uma fila de caixa para ser atendido. Né? Em determinados momentos, redução do momento da verdade, ela gera eficiência e até satisfação com o cliente. Mas tudo depende do contexto. Variações no processo. Precisa ser identificado. O processo está rodando bem, está com desempenho bom. Ok, mas tem épocas do ano que o processo pode não estar com desempenho tão bom. Eu posso ter variações dentro do processo que podem acontecer de acordo com o momento em que ele está sendo executado. Épocas de safra, épocas de feira, épocas de desconto. O processo de venda comercial começou a pipocar e as transportadoras não conseguem mais entregar seus produtos. Variação no processo que acontece. Ele pode estar muito bem num determinado momento, mas eu tenho que analisar todos os momentos em que esse processo acontece e as variações que acontecem nele. E gargalos. Gargalos também é um item que tem que ser muito bem identificado dentro dos processos. Ontem nós estávamos comentando sobre um livro, A Meta, de um indiano chamado Goldratt. Ele fala sobre a teoria das restrições. Isso é um livro bem interessante sobre análise de gargalos e melhoria contínua. Se alguém tiver interesse em conhecer mais sobre o assunto, como é que tu resolve um gargalo e cria outro, e aí depois tu resolve outro e tu tem outro para resolver, daqui a pouco o gargalo que tu resolveu não adiantou nada porque o seguinte era muito maior. Né? Então é bem interessante esse livro. Quem tiver interesse, é uma recomendação. E quando a gente fala em analisar processos e melhorar processos, isso tem que ser uma atividade combinada com a empresa, não pode ser uma atividade única. Senão a gente cai nessa situação. Tirinho do Gilbert. Comecei uma força-tarefa para eliminar redundâncias em nossos processos. Que legal. Sério? Eu estou fazendo a mesma coisa. Eles acabaram criando uma redundância para eliminar redundância. Né? Então, tem que ser uma atividade combinada, tem que ser uma atividade em que haja uma organização. Vamos trabalhar com quais processos, quais são os principais a serem analisados e o que eu vou fazer de atividades de análise em cima deles. Análise de processos, dos processos, então, é um diagnóstico da situação atual. Primeiro, a gente faz um mapeamento, que nós vimos lá em cima sobre modelagem de processos, e na análise de processos a gente diagnostica se os processos estão de acordo com o que a organização espera, de acordo com os resultados que são esperados por esse processo. Analisar realmente o que está acontecendo no negócio e não o que a gente acha ou o que a gente deseja. Né? A gente não pode levar só em consideração as palavras de quem responde sobre o processo, mas também analisar dados, analisar fatos que estão acontecendo. Tem que se ter uma visão imparcial quando se faz análise de processo. Tá? A questão da priorização de processos, quais processos priorizar, aqueles que geram mais valor, aqueles que causam maior impacto na empresa, são os processos principais. O resultado de um processo analítico tem que ser fruto de um método e não da capacidade do profissional que vai realizar a análise. O que isso quer dizer? A gente viu N métodos diferentes para fazer N coisas diferentes, tá, nesses 3 dias. Nós vimos método para tudo quanto é coisa, tem método para fazer cada coisinha. Priorizar processos tem método também, a gente não precisa ir no achômetro. A gente pode olhar a cadeia de valor, a gente pode identificar quais são os processos primários e rapidamente identificar o que eu preciso melhorar primeiro. Tá, a gente não precisa ficar se baseando em frutos de experiência ou de feelings. A gente pode usar método para isso. Como é que se obtém informações sobre esses processos? Tem várias formas de se fazer. Através de pesquisa, pesquisar sobre a empresa, entender como é que a empresa funciona, entender como é que outras empresas do mesmo ramo funcionam, para poder ter senso crítico, ter base, para que a gente possa contrastar melhores práticas com a realidade atual e entender como que os processos podem ser melhorados. Entrevistas com as pessoas. Quando a gente entrevista as pessoas, tem um monte de reclamação. Já vem um monte de oportunidade de melhoria em cima de processo. Workshop estruturado é trazer as pessoas para uma sala, mostrar o processo
com todas as pessoas chaves e começar a se discutir o processo que existe atualmente e tentar identificar junto com essas pessoas melhorias sobre o processo. Observação direta. O que é uma observação direta? Nós fizemos um exercício sobre isso. Modelagem de processo por observação. Tá? Ver o processo acontecendo e entender o que dá para melhorar sobre ele. Tentar identificar gargalos, tentar identificar desconexões dentro do processo. Fazer em vez de observar. Tá? Se eu quero entender bem o processo, entender por que essa determinada atividade tem esse problema tão sério, posso ir lá e começar a passar um dia fazendo essa atividade. Né? É um método também que existe para se identificar por que determinada situação acontece. E existe um método de simulação. Na internet, vários fabricantes disponíveis, softwares que fazem simulação de processo. A gente consegue mapear todo um processo dentro do software, colocar as pessoas, dizer quantas pessoas executam cada atividade e mandar rodar. E eu sei exatamente quanto que esse processo está custando, onde é que está o gargalo. Isso tu consegue ver de uma forma bem clara. Alguns cuidados que a gente toma nas entrevistas de análise, tá? A tendência em retratar o processo ideal. Se eu estou analisando um processo, eu estou analisando o as is. Eu não estou analisando ainda o to be. Se eu estou analisando o processo, eu estou analisando o que é que o processo faz atualmente. Aí as pessoas começam a comentar, tá, mas aí a gente pode mudar isso. Não, a partir de amanhã a gente vai fazer tal coisa. Não, peraí, gente, tá legal. Então, fazer tal coisa é uma oportunidade de melhoria. Calma, vamos estruturar todas as ações que a gente tem para fazer e não vamos ficar pensando no ideal. Vamos pensar no que a gente tem agora. Analisar os problemas primeiro para depois propor as soluções. A tendência em tornar as atividades mais complexas do que são. A tendência de se esquecer de fluxos com periodicidade não definida. Tá? É comum quando se faz análise de processos, mais longa, ou periodicidade não definida também. A gente vê que na empresa existem vários processos. Começa a fazer o levantamento. Uma tendência em se esquecer fluxos que têm periodicidade longa ou periodicidade ou se esquece que eles têm uma certa periodicidade para acontecer. Processos que acontecem só uma vez por ano, por exemplo. E a tendência de se esconder informações propositalmente. Tá, isso acontece, as pessoas estão trabalhando nas empresas, elas não querem liberar certas informações e, na verdade, nós estamos ali para fazer uma modelagem do processo, para mapear um processo e, por vezes, a gente tem dificuldade de extrair certas informações das pessoas. Acredito que todo mundo aqui já passou por isso. Tá mapeando o processo, os caras não querem falar ou se sentem acanhados em falar como funciona o processo, tem que acabar perguntando para outro como é que ele faz certa atividade. Boas perguntas para se alcançar a compreensão completa e bem elaborada de um processo. Então a gente tem que buscar interações com os clientes, os momentos de verdade, são os níveis de desempenho que esse processo tem que atingir, quais são os handoffs que existem nesse processo, as passagens de bastão, quais são as regras de negócio que estão envolvidas nesse processo. Tá? Regras de negócio, elas podem ser regras de como funciona uma atividade de análise de crédito, onde que é feita a consulta, onde que é estabelecido o método que diz se o crédito é positivo ou se ele é negativo, ou que estabelece também as margens, o pipe de liberação para essa atividade. Como que é realizada uma determinada ação ou uma determinada decisão, é baseado em quais regras? As regras de negócio não são necessariamente regras que são inseridas dentro do sistema e programadas, mas elas são as regras que existem dentro do negócio do cliente. Como funciona, se existe uma restrição X ou se existe um período Y do dia ou do mês, essa atividade ela tem que ser executada de um jeito ou de outro. Isso são regras que existem dentro dos negócios, que precisam ser identificadas. Tá? A capacidade, quantas pessoas são necessárias para fazer esse processo? Uma pessoa pode iniciar várias atividades diferentes, só que eu preciso ter 3 pessoas para poder dar conta de toda a demanda que chega e passar adiante para mais 2 pessoas, assim por diante. Os gargalos do processo, onde é que eu tenho o maior custo, onde é que eu tenho o maior tempo, onde é que eu tenho o menor resultado ou o melhor resultado. As variações do processo que a gente comentou, o custo que o processo tem, se ele está de acordo ou não, se há envolvimento humano nesse processo, se há decisões humanas ou decisões até mesmo sentimentais envolvidas nesse processo, um processo de compra, por exemplo, de um produto. Se o vendedor não é uma pessoa empática,
e não consegue fazer uma boa apresentação, o processo fura já no começo, já não consegue vender. Quais são os mecanismos de controle do processo, né? O que são controles do processo? Eu posso ter, não só a nível de monitoramento de processos, com metas e com indicadores sendo controlados, mas o que é checado periodicamente, o que é verificado periodicamente nesse processo, para se identificar se o processo está andando ok ou não está andando ok. Daqui a pouco, uma visão de um supervisor, uma visão de um gestor, ele vai poder dizer, olha, periodicamente eu verifico determinado nível de variação, determinado indicador, para saber se eu tenho que tomar uma decisão de parar tudo e deixa escoar o resto da produção, ou se eu posso solicitar mais entrada de produção do meu processo. Quais sistemas de informações estão envolvidos nesse processo? Um atendimento de saque, o atendente de saque senta na máquina, loga num sistema, loga em outro, loga no 18º sistema, depois loga no Qualitor, para começar a trabalhar e dar-lhe Alt Tab, né, para poder fazer o atendimento, para poder fazer a abertura de um contrato, fechamento de um contrato, um registro de uma reclamação, um registro disso, um registro daquilo. Isso tudo faz parte de um processo, isso tem que ser entendido, tem que ser mapeado, né? Daqui a pouco tem muita coisa aqui que pode ser melhorada a respeito disso, com integrações, tem várias técnicas que podem ser usadas. A técnica dos 5 porquês, o ato de fazer. Por que determinada atividade é feita assim? Porque acontece dessa forma por causa disso. Tá, mas por quê? Tu vai entrando a níveis de profundidade de por que determinadas atividades são feitas daquele jeito. E aí consegue identificar oportunidades de melhoria. Isso aqui é um briefing sobre análise de processo. Tá? Quando a gente vai para analisar processos, a gente utiliza de diversas técnicas como essas que eu apresentei para vocês. Aí eu tenho um outro capítulo que fala sobre desenho de processo. Tá? O desenho de processo é um conjunto de técnicas para se ter uma compreensão do processo e como se cria o futuro processo, como se cria o to be. Então vamos lá, modelar processo significa que eu não tenho um as-is desenhado, ele acontece. Eu vou lá, modelo o processo. Depois eu tenho a análise de processo, onde eu identifico todos os pontos de controle, gargalos do processo, oportunidades de melhoria. Depois eu faço a atividade de desenho de processo, que significa criar o to be, significa criar o modelo futuro a ser aplicado dentro dessa melhoria de processo. Concepção de novos processos de negócio, especificação de como esses funcionarão, criação do modelo futuro, né, criação de to be. O desenho de processos também é muito utilizado para a criação de processos de negócio novos. Por exemplo, a empresa, a organização não tem uma determinada área e ela precisa estruturar essa área. Então se parte para cá, para desenho de processo. Tu não vai usar análise porque tu não tem o que analisar. Tu não vai fazer modelagem porque o processo não existe. Então tu vai direto para cá, para o desenho de processo. E o desenho de processo cobre a criação de um novo processo alinhado com a estratégia do negócio. O desenho de processos tem que envolver a liderança executiva, os donos do processo. Essa equipe de processo ela tem que incluir especialistas no assunto, partes interessadas, executores e clientes. Tá? Adianta eu estruturar um modelo de negócio, estruturar um processo novo e não envolver o meu cliente, eu não vou ter resultado, eu não vou conseguir atingir aquilo que a gente falou sobre valor. Aqui a gente fala mais um pouco sobre durante o desenho de processos. Se eu estou desenhando um processo novo, eu já vou fazendo um trabalho de análise buscando a melhoria. Eu vou eliminar handoff, eu vou tentar entender as interações com o cliente, eu vou reduzir o tamanho dos lotes. Vocês já viram uma técnica chamada Lean? É uma técnica muito usada na manufatura. O Lean ele fala o seguinte: lote ideal é lote 1. Significa o quê? Todo mundo entende o conceito de lote? Lote é assim, é um conjunto de coisas que é feita, preparada, pronta para ser despachada para uma próxima etapa, né? Eu tenho uma empresa e eu produzo caixa vermelha, produzo caixa azul e produzo caixa amarela. Então eu começo a minha linha de produção e começo a montar 1000 caixas azuis. Estou criando um lote. Criei o lote de 1000 caixas azuis, coloco aqui na prateleira e volto para a minha linha de produção e começo a criar mais 1000 caixas amarelas. Enquanto isso, as caixas azuis estão lá para vender.
Criei as 1000 caixas amarelas, vou lá e coloco na prateleira. Volto, agora vou começar a criar as 1000 caixas verdes. Esse tipo de modelo significa que eu estou criando lotes de produção. Tá? Se a gente aplica a técnica de Lean, o conceito é, eu tenho na prateleira uma caixa azul, uma caixa amarela e uma caixa vermelha. Quando um cliente chegar na loja e comprar uma caixa azul, eu vou imediatamente disparar a produção de uma segunda caixa azul para substituir aquela. Então é o conceito de just in time. Né? Precisou, produz e entrega, lote 1. Né? Nem sempre se consegue lote 1, mas a ideia do Lean é tu seguir sempre nesse modelo. A gente chama de modelo puxado pelo cliente. Né? O cliente vai lá, ele faz a compra e ele puxa o processo de produção para produzir um novo e deixar disponível em estoque. As atividades associadas ao desenho de processos, usando ferramentas. Né? Definindo atividades que vão existir dentro dos processos, definindo as regras que vão existir dentro do processo. A gente definiu muita regra que vai existir. Quando uma solicitação de contratação acontece, a primeira etapa é a obtenção de currículo. Tu não pode sair da obtenção de currículo sem ter um currículo associado a esse registro. Isso é uma regra. Eu tenho que ter um currículo para poder ir para a entrevista. Okay? Quando eu vou para a distribuição de recursos e vou solicitar os recursos, eu tenho que ter um formulário que me preencha quais recursos. Eu tenho que ter uma aprovação posterior. Isso são regras do processo. As métricas, a gente não definiu metas, mas a gente viu métricas. A gente fez análise de processo e vimos uma série de dados, indicadores sobre os processos que estavam rodando dentro do Qualitor. Simulações e testes de processos é uma coisa que existem em ferramentas de BPMS muito mais avançadas. Tá? O Qualitor hoje não trabalha ainda com simulações de processo. E o plano de implementação é basicamente o que a gente faz hoje na área de consultoria. Criar o projeto que vai pegar um processo e criar a implementação dele. Colocar esse processo em operação. Bom, como objetivo do desenho de processo, a gente tem que sempre buscar isso, né? Satisfazer o cliente. Mas a gente falou sobre isso também. Simplificação. A gente tem que simplificar o modelo. Não adianta eu criar uma lista de inúmeras atividades, ser tudo feito pela mesma pessoa na mesma hora. Então se junta isso e se cria uma atividade só. Quanto mais simples for o nosso negócio, mais fácil vai ser para o cliente fazer negócio conosco. E isso, eu tenho um slide aqui que eu chamo de o santo grau. Essa palavrinha ela existe bastante, é bastante estudada na internet. Easy to do business with. Fácil de fazer negócios com. É o que toda empresa quer atingir. Nós queremos ser uma empresa que seja fácil de fazer negócios conosco. Nós queremos ser uma área ou ter um processo que seja fácil de tratar com ele, que seja fácil de solicitar, que tenha previsibilidade sobre quando eu vou receber a entrega e assim por diante. Uma coisa interessante, esse aqui é o Tim Brown, é o cara do Design Thinking. É um método muito legal para se fazer desenho de processos também. Então, se tiverem interesse em estudar sobre o assunto, Design Thinking é um método bastante inovador para se fazer esse tipo de atividade. Como método, tem uma atividade que particularmente eu acho muito engraçada, né? Mas é utilizada pelo Design Thinking. Por exemplo, tem um workshop Design Thinking que faz uma experiência. As pessoas precisam desenvolver um novo tipo de carrinho de supermercado. O grupo precisa criar um carrinho de supermercado melhor do que existe hoje. Essas pessoas são colocadas numa sala e elas têm que começar a sugerir ideias numa das etapas do processo, que vai desde a empatia até a prototipação. Numa das etapas, no meio do processo, essas pessoas elas têm que começar a sugerir ideias. Então, vamos lá, é uma sala com 10 pessoas, cada uma tem um bloco de post-it na mão. Essas pessoas elas ficam andando pela sala e toda vez que elas passam pelo quadro de ideias, elas têm que estar com uma ideia anotada. E elas vêm e colocam a ideia no quadro. E depois passam novamente. E aquele circuito fica rodando. Se a pessoa passar, aí tem um coach, né? Se a pessoa passar e não colocar uma ideia, ganha um post-it na cabeça. Então tu vê gente passando assim, post-it pelo corpo todo, né? É uma forma de punição por não ter dado uma ideia. E pode colocar qualquer ideia que seja, né? Não importa quão absurda seja a ideia. E esse processo vai acontecendo. Ao final tu tem um quadro enorme de ideias. O Design Thinking, ele trata muito disso. Ele trata de utilizar das ideias, mesmo das ideias mais absurdas, e tentar fazer conexões entre essas ideias para chegar a alguma coisa. Porque daqui a pouco a ideia absurda de um com a ideia absurda de outro, cria algo racional sobre isso. Então isso é muito utilizado e muito exercitado nesse método de Design Thinking. Criação de novos modelos de negócio também está começando a ser utilizado.
o método Design Thinking. E é uma técnica que é muito conhecida nas áreas de design mesmo, que agora está começando a vir para a área de gestão empresarial e também para o desenvolvimento de software. O design é o terceiro caminho da gestão, além do racional e do intuitivo. Bom, só uma telinha sobre design. Tá. E depois eu tenho mais alguns itens aqui que falam sobre melhoria e transformação de processos. Melhoria e transformação de processos significa conduzir mudanças, conduzir quebras de paradigma. Quando a gente fala em melhorar processo, a gente fala em fazer não só a melhoria em si, como ajustes pontuais, mas também redesenho de processo, reengenharia de processo e quebras de paradigma. Vocês lembram quando a gente comentou sobre os gráficos de evolução, de melhoria contínua? Nós temos a melhoria contínua, que ela vai seguindo o seu ritmo. Se eu não houver uma quebra de paradigma que me dê um salto superior e consiga sobre ele continuar fazendo a melhoria contínua e depois ter outro salto superior, essa curva ela começa a baixar. Então, a reconstrução ela é necessária em certos momentos. A melhoria contínua ela é fundamental, mas só ela não basta, né? A reconstrução ela também é fundamental. Nós já comentamos sobre isso, mas vou repetir novamente, o Qualitor está indo para a 9ª versão. São 9 transformações. E se a gente tivesse com o Qualitor hoje na versão 1.0, nós não teríamos produto. Já teríamos estacionado no tempo. Bom, o objetivo da transformação de processos, tá? Encontrar a melhor maneira do processo realizar o seu trabalho. Tá? Então, transformação é difícil de implementar, não é fácil, e ela requer uma significativa investigação do que é viável. Talvez apareçam muitas ideias absurdas, inúmeras inviáveis, né? Mas é necessário trabalhar assim o que é viável. É necessário a gente estabelecer o que é viável de se fazer. E o Design Thinking fala muito sobre isso. Quando tu tem uma ideia que é realizável, prototipa ela, analisa o protótipo, avalia com o teu cliente, recebe feedback e depois implementa, né? Para não sair fazendo algo que tu acha que vai dar certo, sem ter uma experiência de campo, não só com feedbacks técnicos, com pesquisa de mercado científica, mas também utilizando da emoção do cliente sobre o teu produto. O Design Thinking trata muito disso. Bom, por que se transforma o processo, né? Reduzir defeito, aumentar a produtividade, buscar foco do cliente, buscar valor do cliente, reduzir desperdícios, garantir a sustentabilidade das operações, né? Garantir sustentabilidade a gente falou já várias vezes, né? Se a gente não melhorar nossos processos, se nós não transformarmos nossos processos, a gente vira um videocassete. Melhorar a qualidade, reduzir o tempo de ciclo, aumentar a capacidade, inovar, sem dúvida. Tem um livro do Kotter chamado Liderando Mudanças, é uma ótima leitura, fala de um método chamado método de 8 passos sobre a construção de mudanças. Inclusive, pelo que me foi falado sobre o livro, ele cita as questões psicológicas das pessoas interagindo com as mudanças, que vão desde a depressão total até o êxtase, e a aceitação, e a raiva, e etc. Então, existe toda uma curva emocional das pessoas recebendo a mudança, aceitando as mudanças e se empolgando com as mudanças. Aqui eu coloquei um exemplo de uma inovação sobre como melhorar o processo de contratação, como transformar o modelo de contratação. Vou colocar o vídeo aqui para a gente ver. What's your management style? Passionate. Passion. And what's your biggest weakness? Being stubborn. Stubborn, I think. Okay, give me one reason why I should hire you. Because sports is my passion. I'm really passionate about football. Really like a football. When you are looking for a job for an interview, Teeth are brushed. You look good, you feel good. Well, the time is
Hi. Hello. How are you? Fenomenal. Okay, Reams. Okay. And so you liked it when we were walking hand in hand? It made me feel comfortable, yes. Oh, interesting. We'll see what happens. Yeah, well, thank you very much for your time, I suppose. Okay. Thank you very much. Yeah. All right. Okay. Thank you. Okay, Mr. bye. Ross, have a very nice weekend. Thank you. So, are you sure? I'm fine. I'll get a little water in a second. Okay, you say no? Stay like this. If we're talking about money, how much money do you think you would like to have for the position? Last time this happened was at a disco. The disco day? Fire and passion or cold and calculated? I would say cold and calculated because Wrong answer. fire and passion. Other people get infected by my enthusiasm. You think I'm getting infected right No. now? We need to go. Come, Simon, Mr. Ross, please. Come on, we need to get going. Missing a hand here. Can you help us, please? Can you help us, There please? is a fire or something. We have a gap here, sir. This one. Hold your weight back. Okay, he's okay. Okay. Então é isso, gente. Vocês viram que até em processo de recrutamento e seleção dá para inovar, né? Basta achar como fazer. Quanto mais vocês buscarem esse assunto, quanto mais vocês replicarem esse assunto, melhor vai ser para todo mundo. Eu agradeço você e era isso. Muito obrigado.